Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Érica e eu estou aqui no canal para mais um vídeo. Mas primeiro, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho para não perder nenhuma atualização de resolução. Se quiser e se puder apoiar o canal além do like, seja membro. Na descrição do vídeo tem também a lojinha do canal e a área Pix para qualquer doação. Toda ajuda fortalece muito o canal, que está sempre crescendo. Eu só tenho a agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho e pela confiança. E cá estamos nós, né, com a 158, que saiu aí na manhãzinha do dia 1º, que dispõe sobre o processo de credenciamento, movimentação, alocação e realocação dos integrantes do quadro de magistério nas unidades escolares que atendem o programa Ensino Integral, o PEI. Mas como que eu posso fazer para ir para o PEI? Mas eu já fui cessado, eu não fui cessado. Mas eu sou categoria O. Então, vamos ver aqui o que a resolução nos diz. Do credenciamento, artigo 1. O processo de credenciamento tem por finalidade o preenchimento das vagas disponíveis aí nos módulos, né, das unidades escolares que atendem o PEI e procedimentos a serem publicados por meio de portaria DIPS. A que está valendo no momento é a portaria DIPS número 16. Parágrafo 1. O credenciamento será realizado de acordo com a natureza e as especificidades das funções a serem exercidas, considerando a estrutura organizacional e o modelo pedagógico diferenciado das unidades escolares que atendem o PEI. Parágrafo 2. O disposto nessa resolução não se aplica ao processo seletivo destinado ao preenchimento de vagas de diretor para fins de designação no PEI, o qual é regulamentado por norma própria. Então, é só para os professores aí. Artigo 2. Poderão participar do processo de credenciamento PEI, docentes efetivos, não efetivos, PNF, contratados, categoria OS, que tenham obtido resultado satisfatório na avaliação de desempenho final, regulamentada aí por resolução específica, que no caso que está valendo aí é a 146. Para atendimento deste artigo, serão considerados elegíveis os docentes que, no momento da confirmação de participação no processo anual de atribuição de classes e aulas, registrarem a opção pelo credenciamento, com a indicação das funções que interessem, e participarem da etapa de entrevistas a qual forem convocados, a ser conduzida pelo comitê designado, no qual aí a portaria DIPS também nos traz aí a 16, o cronograma que já foi passado para a gente. Os docentes efetivos e não efetivos que atuam no PEI poderão participar do processo sem a necessidade de ser submetidos à etapa de entrevistas para transferência entre escolas que atendem, então a transferência de PEI para o PEI, mudança de função na própria unidade escolar, então de repente o professor, né, tá lá de matemática e agora ele vai ser PCA, Ciências da Natureza. Então, movimentação entre escolas que atendem ao PEI em função de gestores para quais esteja credenciado. Então, ele é professor e agora vai ser vice-diretor. A não realização do credenciamento pelos docentes em exercício no PEI não implicará a cessação de sua participação no programa, permanecendo docente na unidade escolar e na função em que estiver designado. Isso aqui é para o pessoalzinho que já está no PEI e aí, por algum motivo, ele não conseguiu fazer o credenciamento PEI esse ano. Por exemplo, ele não tem lá os 90% de frequência, tá? Mas ele já está no PEI, então ele continua, não impede. O docente em condição de readaptação poderá participar do processo para concorrer às vagas disponíveis nas funções de vice-diretor ou coordenador de gestão geral, ou coordenador de gestão pedagógica geral, desde que comprovada a compatibilidade entre o rol, né, das atividades aí do readaptado. Consideram-se docentes nomeados os candidatos aprovados e classificados no concurso público realizado lá em 2023, destinado ao provimento das vagas no cargo de professor de ensino fundamental e médio, que participaram da sessão de escolha das vagas,
conforme edital publicado em 2025 e que foram nomeados aí, né, ao cargo efetivo, ao qual, né, se concretizará a posse e o exercício em 2026. Os nomeados poderão, no momento da confirmação de participação, optar pelo credenciamento e indicar as funções de interesse conforme segue. Sem participação na etapa de entrevistas, quando tomado posse com cargo efetivo em unidade escolar que atende o PEI, podendo concorrer à movimentação entre escolas. Então, o pessoalzinho que foi nomeado e que tomou posse agora dia 24 de novembro, ele tomou posse no PEI, então ele não precisa fazer essa entrevista. Ele já tomou posse, ele já ingressou aí no PEI. E com participação na etapa de entrevistas para fim de designação no PEI quando tomado posse em cargo efetivo em unidade escolar de tempo parcial. Os contratados que atuam em escola de tempo parcial, bem como os candidatos à contratação, poderão participar do credenciamento para pleitear vaga nas funções de docente ou, né, intérprete de Libras no PEI, sendo necessária a participação da etapa de entrevista. Artigo 3. A seleção dos integrantes do quadro de magistério para atuação no PEI, nos termos desta resolução, considerando, entre outros, os seguintes critérios: a compatibilidade do perfil profissional com as necessidades pedagógicas e organizacionais da unidade escolar, a formação, né, deste demais requisitos necessários ao exercício da função, a inexistência de registro de punição, então, né, que não esteja sofrendo nenhum processo administrativo e que não tenha sofrido nenhuma punição, a inexistência de bloqueio em sistema em razão de não atendimento ao requisito de boa conduta, o integrante de quadro de magistério designado do PEI que deixar de atender essas exigências, né, terá cessação imediata. Para os docentes contratados designados no PEI, a cessação de designação nas condições previstas acarreta também a extinção de vínculo contratual, assegurados, né, ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 5º. Após a etapa de entrevistas, que está acontecendo aí, ou que vai acontecer, né, durante essa semana, compete ao diretor de escola validar dentre os docentes classificados, independente da situação funcional, aqueles que poderão ser alocados na unidade escolar, podendo consultar, quando necessário, os integrantes, né, do comitê de entrevistas lá da URI. Artigo 6º. As URIs ficam autorizadas a realizar no decorrer do ano processo de credenciamento emergencial para atuação no PEI, conforme aí as necessidades das unidades escolares, desde que existam docentes classificados no credenciamento regular. Que agora são 2 credenciamentos, né? O pessoalzinho do regular aí vai estar fazendo entrevistas também. Os docentes que não estiverem em exercício nas unidades escolares, na ocasião da avaliação de desempenho, poderão participar do credenciamento emergencial citado neste artigo. Então, tem o pessoalzinho aí perguntando, Érica, eu não fui avaliada, eu estava de licença, eu estava substituindo, voltei agora do artigo 202, lembra que o pessoalzinho estava afastado, não foi avaliado. Então, ele vai poder participar só do credenciamento emergencial ano que vem. Capítulo 2, da não permanência e da realocação. Vamos lá. Artigo 7. Compete o diretor de escola, com o apoio da equipe gestora, o acompanhamento de representantes da URI, indicar a não permanência dos integrantes que atuam na função vinculados à unidade escolar. Então, ele mantém isso, que é o diretor aí que escolhe. O diretor poderá optar pela permanência dos docentes na unidade escolar quando demonstrada aderência ao modelo pedagógico do programa, compromisso com as demandas e engajamento nas ações de melhoria pactuadas e registradas no plano de desenvolvimento individual. Artigo 8. O docente efetivo ou não efetivo, né, PNF, que receber indicação de não permanência pela primeira vez, poderá participar do processo de realocação do programa na função docente, desde que tenha o perfil validado aí, né, pelo comitê de entrevistas e atenda os requisitos específicos. O processo de realocação de que se trata, esse artigo ocorrerá exclusivamente na etapa inicial de alocação PEI, em nível de URI, para atuação em outra unidade escolar do programa. O docente de processo de realocação, citado desse artigo, poderá retornar para a unidade de indicação após 2 anos. Isso aqui é importante, porque o pessoal estava me perguntando, se eu for cessado aqui, eu fico impedido só 1 ano. Só que aqui ele diz que
não é que ele foi cessado do PEI, ele foi realocado. Então, tá lá na minha escola, não se adaptou, o diretor, né, optou pela não permanência, foi para a entrevista, foi para outra PEI, vida que segue, foi brilhar, né, na outra PEI, beleza. Só que aí ele só pode voltar para a unidade onde ele estava depois de 2 anos. Nos casos em que houver 2 indicações à não permanência, no período de 5 anos, o docente poderá retornar ao programa após 3 anos, contados a partir da última indicação de não permanência. O docente que trata desse artigo, que estando apto à realocação, não vier a ser realocado, terá caracterizada a cessão de seu vínculo com o programa, não sendo considerado excedente, devendo participar da etapa inicial do processo de atribuição de classes e aulas das escolas de tempo parcial, com atendimento inicial em nível de URI. Olha, isso aqui responde o que o pessoal estava me perguntando. Eu fiquei no farol verde, ou né, o diretor me indicou a permanência, mas eu não quero. Então, você está apto à realocação. Ou você está no farol vermelho, está no farol amarelo, e o diretor, né, colocou a não permanência e você teve que ir para as entrevistas para ser realocado, mas você não quer. Então, você vai para nível de URI para a escola de tempo parcial. Artigo 9. A indicação de não permanência ao docente contratado no âmbito PEI implica a cessação de sua designação. Aí agora, né, vamos lá, dos contratados. Artigo 9. A indicação de não permanência ao docente contratado no âmbito PEI implica a cessação de sua designação. E conforme a natureza do vínculo, a extinção do contrato. Assegurado, né, ampla defesa nos termos das normas específicas aplicáveis. Isso aqui é sério, né? Sei lá, o professor categoria O ficou no vermelho, ficou no amarelo, e o diretor não quer, porque é ele que escolhe. Caramba! Perigoso isso aqui, né? Não sei. Parágrafo único. Os docentes referidos nesse capítulo integram o quadro temporário da SEDUC com vínculo condicionado à existência de demanda de aulas e regido exclusivamente pela legislação própria, né, de contratação temporária lá de 2009. O que ele quer dizer aqui? Olha, eu não sou mal. O contratado, categoria O, eu posso ter ele como eu não posso. É bem específico isso aqui, né? Olha, não é pessoal, sabe? Só que você ficou no vermelho, ficou no amarelo, o diretor não quer você foi cessado e eu não sou obrigada a ficar com você. É isso. Isso aqui é isso que está dizendo pra gente. Caramba! Capítulo 3. Da movimentação e da alocação inicial. Artigo 10. Todas as vagas definidas para o ano letivo subsequente, né, conforme módulo estabelecido, deverão ser cadastradas em sistema próprio e ofertados integralmente na etapa inicial da alocação do PEI. Aos docentes efetivos e não efetivos, PNF, classificados e indicados aí a permanência na unidade escolar e que se encontram designados. Parágrafo único. Inclui-se nesse atendimento inicial os docentes nomeados, né, que tenham tomado aí posse, agora dia 24 de novembro, e que estejam aptos ao exercício da data estabelecida em norma específica. Artigo 11. As vagas remanescentes após o atendimento, previsto no artigo anterior, serão disponibilizadas em sistema, né, para as demais fases do processo inicial de movimentação e alocação do PEI, observando a seguinte ordem. Atendimento, né, de nível URI para os efetivos e não efetivos PNF, excedentes no módulo atual da unidade de atuação do programa, para fins de alocações nas vagas remanescentes de outras unidades. Atendimento em nível URI dos docentes efetivos, nomeados e não efetivos, que tenham aí indicado, né, na etapa de confirmação de participação a opção de transferência e que nessa condição estejam credenciados e classificados em lista única, o pessoalzinho aí que está pedindo pela 22. Eu até perdi o rebolado, eu estou aqui
pensando nesse artigo 9, nossa, gente, que loucura, né? Que atendimento em nível de unidade escolar dos docentes contratados, bem como os candidatos à contratação que tiverem seus contratos extintos no final do ano letivo, né? Agora, que tinha o contrato de 2022 e vai ser extinto agora em 2025, com indicação à permanência na atual, para fins de alocação nas vagas remanescentes. Olha só, isso aqui é legal que o pessoal estava questionando se os contratos de 2022, se eles iam ser prorrogados. Não é prorrogado. Ele tem atendimento em nível de unidade escolar, então eu já tinha aqui falado para vocês que ele pode voltar. Então, dos docentes contratados, bem como dos candidatos à contratação que tiverem seus contratos extintos agora, ao final do ano letivo, por término de vigência. Então, é 2022. Está com a indicação de permanência? Ok. Então, vai extinguir o contrato, espera a quarentena e aí eles podem retornar para a escola. Atendimento em nível URI, né, dos docentes citados, que estejam excedentes no módulo atual. Atendimento em nível de URI, os docentes efetivos e não efetivos, PNF, devidamente credenciados, que pleiteiem aí, né, a designação do PEI, bem como aqueles aptos à realocação em conformidade com o artigo 8. Atendimento em nível de URI dos docentes contratados e candidatos à contratação credenciados também que pleiteiam o PEI. Docentes efetivos e não efetivos PNF para fins de alteração da unidade administrativa, né? Por unidade de tempo parcial, serem atendidos em nível da URI, nas seguintes situações, que é aquilo, né? Que o cara quer sair do PEI, ele quer ir para o parcial. Então, docentes que optaram por não permanecer no programa, docentes em estágio probatório obrigatório em unidade PEI, designados ou nomeados fora do programa, que manifestarem interesse em permanecer no afastamento, docentes classificados em unidades que recentemente fizeram adesão ao PEI, então ele não é obrigado a continuar lá, docentes aptos à realocação que não forem atendidos, né, na etapa inicial de alocação, os docentes designados nas funções gestoras que tenham sido indicados à permanência poderão, né, ser remanejados para as outras funções na mesma unidade escolar, desde que estejam, né, devidamente credenciados. O atendimento dos integrantes do QM devidamente credenciados ficará condicionado à declaração voluntária de adesão ao regime de dedicação exclusiva, né? E a comprovação dos requisitos necessários ao exercício da função pretendida. Que isso aqui é que a gente faz porque na hora de enviar para designar, né, o processinho de designação no C. Docente candidato à contratação que tiver seu contrato extinto ao final do ano letivo por término de vigência, 2022 lá, que termina agora em dezembro de 2025, poderá participar da etapa inicial de alocação PEI, desde que tenha confirmado a participação no processo anual de atribuição de classes e aulas, cumpra o período obrigatório de quarentena e retorne à unidade escolar de atuação com novo vínculo contratual. Então, finalmente, né, saiu essa resolução aqui para confirmar o que eu já tinha dito para vocês. Tem colegas GOIs aí dizendo para os professores que não. Então, o professor pode enviar essa resolução para o GOI ou pede para ele entrar na comunidade de GOI para GOI, que ele vai estar bem instruído aí, né? Bem engajado aí, bem atualizado com a gente. Artigo 12. Na etapa inicial de alocação do PEI, em nível de URI, o atendimento aos docentes observará a classificação decorrente, né, da situação funcional, da nota obtida aí na etapa das entrevistas, quando houver, e da pontuação aí do processo anual de atribuição de classes e aulas, e das formações, habilitações necessárias à composição do módulo docente de cada unidade escolar. Artigo 13. A movimentação e alocação dos docentes no PEI em nível de URI será realizada sob responsabilidade do dirigente da URI e da Comissão Regional de Atribuição de Classes e Aulas, podendo contar com a participação aí de supervisores e de professores especialistas, bem como de diretores de escolas também das unidades que ofertem, né, o programa. Da transferência entre unidades escolares do PEI. Artigo 14. A transferência entre unidades escolares que atendem o PEI será realizada exclusivamente também agora na etapa inicial. Então, tudo agora em dezembro. Poderão participar do processo os docentes efetivos, nomeados e não efetivos PNF, que tenham aí indicado, né, na confirmação de participação a opção de transferência.
Os docentes contratados que atuam no PEI permanecem vinculados à unidade escolar em que foram designados durante a vigência dessa designação, não sendo prevista transferência entre unidades escolares no âmbito do programa. Artigo 16. Para atendimento dos docentes citados, é necessário que eles apresentem a declaração de anuência, emitida em papel timbrado, com data, assinatura e carimbo do diretor, da unidade de designação atual. Então, termo de anuência aí para mudar de PEI para PEI. Para os docentes que tenham tomado posse em cargo efetivo em unidade escolar que atendem o PEI, e a data estabelecida dessa portaria, poderá ser emitida a declaração de anuência. Então, legal, o pessoal aí que ingressou pode também mudar. Ele tem que continuar no PEI, durante um ano, mas pode mudar de PEI. A indicação de não permanência do docente efetivo ou não efetivo implica que ele não seja considerado para a fase de transferência entre unidades escolares que atendem o PEI, não se expedindo nessa condição a declaração de anuência. Porque o que vai acontecer com ele? Ele vai ter que participar das entrevistas lá, lembra? Para ele poder ser classificado novamente, para depois ir para uma outra PEI ou regular. A não apresentação da declaração impossibilita a participação do docente na etapa de transferência. Compete ao diretor de escola avaliar a quantidade de declaração de anuência a serem expedidas, considerando a manutenção de composição mínima aí da equipe docente. Então, eu sempre estou falando para vocês, comunique o diretor, converse com o diretor, porque você foi bem avaliado, mas o diretor quer você aí, mas você não quer, você quer se transferir para outro PEI. Então, tem que falar com ele, porque ele vai ter que te dar a anuência. Artigo 17. A transferência do docente para outra unidade PEI, realizada em sistema, terá caráter irretratável após sua confirmação na sessão de transferência, que agora é tudo pela sede. Capítulo 5. Da movimentação e da alocação durante o ano. Artigo 18. Se desculpa, gente, que eu acho que o vídeo está ficando muito longo, mas não tem como escapar disso aqui, Vamos terminar a resolução. Para assegurar a adequada composição do quadro de pessoal e a continuidade do trabalho pedagógico que atende o PEI, não haverá movimentação de profissionais entre unidades durante o ano letivo, exceto nas seguintes situações. Atendimento, desde que ele se torne excedente, vai que fechou uma sala e ele ficou excedente. Aí, não tem como, a URI tem que arrumar outra escola para ele. Seleção para atuação em função de equipe gestora em outra unidade escolar, Então, de repente, ele está lá, mas ele vai ser designado aí para trabalhar em outra escola. Situações excepcionais, devidamente justificadas, relacionadas ao interesse da administração escolar ou necessidades pedagógicas. Artigo 19. Na ocorrência de vaga para funções de vice-diretor ou CGPG, em unidade escolar do PEI, o diretor selecionará o integrante do QM que melhor atende às necessidades da sua unidade, considerando aí o perfil profissional, resultado de avaliação de desempenho e especificidades da função. Poderão ser designados nas funções mencionadas, selecionados pelo diretor, que estejam devidamente credenciados para a função pretendida nos termos dessa resolução. Fiquei esperando aqui nesse parágrafo lhe dizer, que poderia ser os categoria O ou não. Ele só diz integrantes do QM. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Artigo 20. As vagas docentes que surgirem ao longo do ano aí serão cadastradas em sistema ofertados em nível de URI aos docentes devidamente credenciados, nos termos dessa resolução, observando docentes à ordem de atendimento, docentes efetivos e não efetivos PNF, que se encontrarem excedentes, Então, excedente sempre vai passar na frente aí, porque tem que achar vaga para o cidadão. Docentes contratados, que se encontrarem excedentes também. Docentes efetivos e não efetivos PNF devidamente credenciados, que pleiteiem aí, designação do PEI. E docentes contratados e candidatos à contratação credenciados, que pleiteiem a designação do PEI também. Capítulo 6. Das disposições finais. Artigo 21. O docente que se torne excedente em decorrência de redução do módulo poderá ser atendido em qualquer outra unidade escolar do PEI, dentro da mesma URI, desde que haja vaga. No atendimento ao excedente mencionado, deixe prevalecer a categoria funcional, com prioridade para atendimento à sala de aula. Caso o docente designado na função vice-diretor ou CGPG que se torne excedente, poderá permanecer na unidade escolar no exercício de função docente, desde que haja vaga também. Na hipótese prevista
no caso do módulo docente da unidade esteja completo, o diretor de escola, em conjunto com o supervisor, responsável aí pelo acompanhamento da unidade, definirá a permanência do integrante que melhor atenda às necessidades pedagógicas, considerando o perfil profissional e resultado da última avaliação de desempenho. Então, é o ano da autonomia aí dos diretores, né? Após o procedimento adotado no parágrafo anterior, o docente não contemplado ficará na condição de excedente. Aplica-se o disposto ao docente que atuou como articulador de sala de leitura, designado PEI, observadas as normas específicas da função. O docente que permanecer excedente ao longo do ano, havendo vaga compatível com sua habilitação ou autorização, optar por não assumir a atribuição ofertada na URI, deixará de ser considerado excedente, caracterizando-se a cessação da sua participação no programa para todos os efeitos legais e funcionais. É aquilo, né? Escolhas. Ninguém é obrigado a nada. Você ficou excedente, mas você não quer ir para aquela PEI que é a única vaga que tem na URI. Você cessa do PEI e vai para o regular. Artigo 22. O docente poderá ser designado no PEI, né, na função em que estiver credenciado. Artigo 23. Compete ao dirigente da URI publicar as portarias de designação e cessação dos integrantes do QM. Nas designações deverão ser observadas as normas vigentes relativas à restrição de grau de parentesco e hierarquia entre os servidores na mesma unidade escolar, a famosa súmula 13. Artigo 24. Previamente a designação do programa, deverá apresentar os seguintes documentos: declaração nos termos do artigo 2, decreto de 2012, declaração de parentesco, anuência do diretor, declaração de horários para fim de acumulação. O que se trata essa declaração dos termos do artigo 2, vamos ver. Mas é claro que eu fui procurar do que se trata, né? São as declarações aí, são modelos de declarações que tem no anexo do decreto de 2012, que é a declaração de inexigibilidade, a súmula 13 que eu já tinha citado, declaração de parentesco, modelo de declaração de boa conduta, modelo de declaração de não cessação do ano civil vigente e declaração de acúmulo. Então, essas vão ser as declarações agora para designação do PEI. Artigo 25. O docente, independente de sua situação funcional, que tiver sua participação cessada do PEI, ficará impedido de ser novamente alocado designado durante o ano letivo de cessação e nos 2 anos letivos subsequentes. Então, que a gente sempre falou que ficava impedido, né, no ano subsequente, agora são 2 anos. Artigo 26. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia do ano letivo subsequente. Então, gente, é essa resolução que vai reger o credenciamento PEI, a alocação e a realocação do PEI para o ano de 2026. Confesso que eu ainda não digeri esse artigo 9 e eu sinto muito por vocês, professores. Não sei se a POSP, se alguém vai fazer alguma coisa em relação a isso. E eu fui dar uma olhada, gente, no artigo 7A lá da lei, né, que rege os categoria O de 2009, que foi alterado, né, pela portaria DIPS aí, número 16, e diz assim: poderá ser instituída avaliação de desempenho dos servidores temporários, que será considerada para eventual prorrogação ou extinção do contrato antes do término de sua vigência. Então, foi tudo muito bem amarrado. Gente, a verdade é essa. Eu sinto muito. Um abraço a todos. Desejo um bom trabalho, se possível. E até o próximo vídeo.